Sejam bem-vindos, nação. Excelente sábado para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazendo esse pós-jogo da seleção que acabou empatando na estreia da Copa do Mundo contra a seleção de Marrocos pelo placar de 1-1. Estou trazendo um corte aí do Seleção Copa do Sport TV, onde André Rizek, Felipe Melo, Felipão e Paulo Nunes analisam essa partida e também esse gol da cria do Flamengo, Vinícius Júnior, gol importantíssimo para esse empate da seleção. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos conversar. Queriam o Vinícius Júnior do Real Madrid, pediram tanto, tá aí ó, salvando o Carlo Ancelotti de um jogo duríssimo de Copa, com uma jogada puramente individual. Isso aí é Vini do Real Madrid na veia. Exatamente. Checklist. Já salvou no Real Madrid e salvou hoje também. Cara, assim, se tem um ponto positivo, é o Vinícius Júnior, né? Que, poxa, nós falamos antes mesmo de começar a Copa, essa é a Copa do Vinícius, essa é a Copa do Vinícius. E, poxa, assim, no primeiro tempo, basicamente, as duas únicas jogadas que o Brasil fez foi com o Vinícius Júnior. Basicamente não foram as duas únicas. Exatamente, foi a jogada que o Igor Thiago errou o cabeceio, mesmo que ele tivesse cabelo. Ele fez o movimento errado, ele errou, perdeu o tempo de bola. Fechou o olho. Então não é questão de cabelo, eu sempre fui careca e fiz muito gol de cabeça. Assim, muita gente deve estar falando, poxa, mas o Felipe Melo, assim, eu prefiro pecar pelo excesso do que por não fazer. E eu creio que a seleção errou muito por não fazer, ou não tentar fazer. É uma seleção muito forte. Então o Vinícius Júnior fez essa jogada e depois o golaço dele, ele definiu sozinho. Mas é muito pouco. É muito pouco para uma seleção. Não pro Vini, né? Não, é muito pouco para a seleção. O Vini foi especial. O Vini jogou aquele jogo que o Ancelotti confia nele. Honrou a camisa 7 do Brasil. E enfrentou um lado, André. A gente tem que também colocar isso. O melhor lado do Marrocos, que é o Hakimi que marca ele, que vai atacar. Teve um momento do lance... Inclusive foi em cima dele. Exatamente. A jogada em cima do... que ele fez para o Igor Thiago cabecear foi em cima do Teve Hakimi. um momento do jogo que ele foi lá atrás, o Filipão até falou, olha onde o Vini tá marcando. Ele marcou lá atrás, ele atacou. No hino, ele já se demonstrava que estava querendo jogar. Ele estava querendo o jogo. Agora, o que eu tô falando que é pouco, é só o Vini. A gente precisa dos outros, a gente precisa de mais gente. E não é só vontade. Vontade é importante. Ter garra, ser competitivo, mas tem que jogar. É seleção brasileira. A seleção brasileira não teve bola hoje. O Fabinho entrou e o Fabinho não foi tão intenso assim no jogo. Não é um cara que saiu pra marcar, pra pegar, mas simplesmente ele dominou a zona de campo. Se posicionou. Se posicionou bem, fez leitura de jogo perfeita, entrou e mudou completamente. O Brasil começou com a entrada dele, o Brasil começou a dominar. Claro que depois o Marrocos ele melhorou e dominou, principalmente na parte final do jogo, mas a entrada do Fabinho, ela mudou bastante. Agora, eu também gostaria de saber o porquê o professor Ancelotti não dá uma oportunidade para o Endrick. Haja visto, o Endrick ele entra no segundo tempo do jogo no Maracanã contra o Panamá e juntamente com seus companheiros que entraram, mudaram completamente o jogo do Brasil. O Endrick entra no jogo contra o Egito e muda completamente. Gente, todos os jogos. Ele tem uma estrela. Eu falei com o André, falei assim, gente, nem que seja 7 minutos, tem que colocar o garoto, porque o garoto tem estrela. A bola tava passando ali, não chegava tanto, mas a bola tava passando, cara. Você tem que ter um jogador que faça gols na seleção brasileira. Audiência falando pro Brasil inteiro. Aqui a gente tá preocupado, não só com o jogo de hoje, mas é o seguinte. O Brasil, na próxima fase, a gente vai classificar. O Brasil pega agora o Haiti e a Escócia, a gente vai classificar. Mas a gente, passando em primeiro ou segundo, a gente cruza com um grupo que tem Holanda e Japão. Então, digamos, se a gente ficar em segundo, o Marrocos ganha de Haiti e de Escócia por uma diferença de gols maior do que a gente pode pegar a Holanda, já no primeiro mata-mata da Copa. Então, esse é o motivo da preocupação e por que a gente está analisando esse empate, ainda que o Brasil tenha saído no lucro com uma preocupação que a gente está mostrando aqui ao vivo. A minha preocupação nem é essa. Não? De primeiro e segundo lugar. Não? Não, porque se você fechar o olho bem, tanto o Japão quanto a Holanda vai ser complicado. Da mesma forma. A minha questão é melhorar a performance, melhorar o desempenho. Para chegar ou contra o Japão ou contra a Holanda, melhor. Mas tem um peso pegar a Holanda logo de cara, vai. Ah, não sei não, André. Não sei. Não sei, porque é o seguinte... jogando assim, qualquer time preocupa. Então, a questão é essa, a questão é melhorar. E aí, a formatação, qual vai ser o próximo jogo? De que maneira ele vai jogar? Se ele vai jogar mais esperando a equipe adversária para contra-atacar, ou se ele vai tentar marcar pressão? A gente não sabe, você sabe? Você sabe? Eu sei. Jogo contra o Haiti, ele vai fazer igual ele fez contra o Panamá, igual ele fez contra o Egito. Mas tô falando da sequência. Exatamente. Mas assim, vai dar certo, que o Brasil é melhor,
O Brasil vai vencer. E eu creio que ele tem que continuar dessa mesma forma, pelo menos os 15 primeiros minutos. Fazer o que o Marrocos fez com o Brasil. Sabe, o que não pode é o Brasil ficar inerte a tudo aquilo que acontece. Todo mundo parado, tomar um gol da maneira que tomou. Esse não é o Brasil. 3 caras no meio campo olhando, o Ibai pegar, tocar a bola, fazer um bom passe, depois a zaga meio que batendo cabeça. Nós temos uma seleção muito forte para isso. A seleção é muito forte para isso. Sabe, assim, mas, porra, Felipe, por que você tem visto, né? Por que você tinha a mensagem agora da minha mãe? Felipe, tá criticando a seleção brasileira. Você que só elogia, cara, eu gosto muito de elogiar. Mas assim, não dá, porque eu também tô sendo xingado por elogiar a seleção, por colocar a minha cara e falar assim, não que eles precisam de nada, mas para falar, olha, essa seleção vai ser campeã do mundo, olha, eu não vejo a Argentina acima dessa seleção, que tem de argentino me mandando mensagem, sabe? Então assim, precisa fazer mais. A Argentina começou a última Copa perdendo para a Arábia Saudita 2-1. E aí... Já começamos melhor, então, né? Bem melhor. Era um time mais fraco do que é Marrocos. Bem mais e aí fraco. ela foi, com ajustes, crescendo durante a Copa. Eu senti que o Filipão gostou do gancho aqui. Mas, Rizek, eu pergunto a todos vocês e a todos que estão nos ouvindo. Qual era o jogo mais importante que nós imaginávamos na chave? Esse, né, professor? Este. Não, sem Muito dúvida. bem. O resultado foi muito bom para nós. Ainda mais pelo que foi o jogo. Saímos tá no bem. lucro. No primeiro tempo tivemos uma dificuldade muito grande porque eles se aproximavam para jogar e nós jogávamos de bola longa, não marcávamos a saída de bola, tivemos uma marcação frouxa, uma série de detalhes. Segundo tempo melhoramos, mas este era o jogo que nós não podíamos perder. Daqui para frente, eu acho que o Ancelotti vai, acredito eu, que o Ancelotti vai conversar, vai mostrar o vídeo a todos os nossos atletas, porque também nós temos que nos adaptar às características de quem nós vamos enfrentar. Como vamos fazer para enfrentar o Haiti? Sabedores de que depois do nosso jogo, no jogo seguinte, nós enfrentamos a Escócia e quem vai enfrentar o Haiti por um saldo de gols é Marrocos. Já sabendo, né, Felipe? Já sabendo. Já sabendo. Então, Importante, hein? Já Importante sabendo. isso, hein? Não, isso é muito Quem vai importante. jogar sabendo do que tem que fazer é o Marrocos. Rapaz. Essa é uma É questão. importante e concordo muito com o professor, de fato, como eu falei no início do programa, né? Ficou barato pro Brasil o empate, então foi bom pro Brasil o empate. Nesse caso eu concordo muito. Agora, eu gosto muito, como eu não gostei muito da entrevista dos atletas, principalmente do Luiz Henrique, eu gostei muito da entrevista do Ancelotti. Por quê? O Ancelotti, ele mostra a grande humildade dele, é um dos maiores da história e mostra que ele errou. E mostra que não gostou. Em tempo que a gente vê tantos treinadores, quando perde o jogo, ao invés de chegar e acabar com o papo a falar, olha, nós não fomos bem, nós temos que melhorar para a sequência do campeonato. Foi tudo que ele disse. Foi tudo que ele disse. Arrumam desculpa. Ah, mas o campo isso. Ah, mas a bola isso. Ah, mas isso é coisa para jogador. O jogador pode arrumar desculpa. Agora o treinador... O treinador foi lá e assumiu bem o líder, claro, ele né? assumiu, deixou claro. Nós melhoramos no segundo tempo, não começamos bem o jogo, não fizemos o jogo que nós esperávamos, agora nós vamos ver o que nós erramos e vamos melhorar para a sequência do campeonato. Mas, Isso ó, sim. de 180 minutos, a gente melhorou no segundo tempo, né? Os 30 melhorou. minutos iniciais, 25. O resto do jogo, ou seja, 3 quartos do tempo, foi do Marrocos hoje. Sim, mas ele colocou, eu acho que as mudanças são importantes, que o Felipe falou, porque o Vini Júnior falou na entrevista dele também. No intervalo ele falou assim, vamos ficar mais com a bola. Mas quando você muda, você tem Matheus Cunha, quando você tem Fabinho, a seleção brasileira começou a ter mais controle. Aí não era tão atacada. E a seleção de Marrocos, convenhamos também, o desgaste veio, eles começaram a segurar. E pra eles, André, você pode ter certeza, esse empate foi importantíssimo. Você acha que eles comemoraram ou lamentaram? Comemorar. esse Eu empate? acho que pra eles, seleção de Marrocos, eles Lembra que comemoraram. falamos antes? A seleção de Marrocos tem que estar muito mais preocupada com a seleção Exato, brasileira. E eles estavam. Essa aí tá a humildade O respeito de é muito Marrocos, grande. O respeito de Marrocos. Por isso que eu penso assim, é uma camisa pesada da seleção brasileira. Nós somos pentacampeão mundial. Se a gente começa pressionando, assusta o adversário. Gozado, eu achei que... A gente mostrou há pouco uma edição do abafa que eles nos deram no começo do jogo. Os primeiros 15 minutos, cara, jogado no nosso campo, né? A minha impressão é que depois de fazer 1-0, eu acho que eles deram uma sentada e esqueceram que do outro lado tinha o Brasil.
E graças a Deus, nessa assentada, o Vini achou o gol do empate. Foi a impressão que eu tive. Isaac, até os 30 minutos, eles dominaram, jogaram tranquilos, se aproximaram, faziam... trabalhavam a bola e pronto. E nós tínhamos dificuldades na marcação. Depois dos 30 minutos, nós começamos a dominar o jogo. Dominamos aqueles 15 minutos finais do primeiro tempo. Dominamos até 20, 25, 30 minutos do segundo tempo e depois fomos dominados de novo. Que os últimos 15 minutos eles estavam muito mais... Foram para a bafa, né, professor? Foram para... Então eu digo o seguinte, o Ancelotti viu tudo isso, acredite, viu, se manifestou sobre isso, vai corrigir com o vídeo, vai corrigir com o treinamento e já no jogo contra o Haiti. Provavelmente nós vamos ter 3, 4 substituições, 3, 4 jogadores importante novos. você falar isso. Inclusive, Fala. é o que eu pensava. O que faltou nesse time de hoje foi o Endrick. Não consegui Também. entender. Foi perguntado Também. na coletiva. Exatamente, faltou o Endrick. O Endrick tem que entrar nesse time. Mas Rizek, na coletiva mesmo, vocês têm que notar, o povo brasileiro tem que notar que o Ancelotti foi muito polido. Ele não se manifestou em nenhum jogador em particular. Exato. Manifestou que ele não estava Coletivamente, contente. assumiu a responsabilidade. Exatamente. Agora, Deixa eu entender uma coisa do Endrick, que você foi o primeiro a Por favor. falar. Você está defendendo que o Endrick deveria ter entrado, o Ancelotti hoje gastou 5 alterações, não colocou o Endrick. Você está defendendo que o Endrick passa a ter uma chance para começar jogando? eu falei aqui antes mesmo da estreia que eu entendia que o Endrick seria o titular. No jogo de hoje? Eu entendi. Ele defendia Aí- isso, porque o Endrick entrou muito bem contra o Egito. Nosso querido pentacampeão mundial, com o argumento dele e a sabedoria dele, cravou o Igor Thiago. E eu, com o argumento, acho que o Igor Thiago vai ser o titular. Eu também acho bom jogador, mas eu disse, iria de inclusive, Endrick. eu lembro da frase dele. Conhecendo o Carlo, Exatamente. né? Conhecendo o Carlo. Carlo. Exatamente. Agora, olha só, a gente fez uma comparação importante, né? A Argentina estreou perdendo da Arábia Saudita. E aí, cada jogo para a Argentina naquela Copa, desde o segundo, passou a ser eliminatório. Perdia e ia embora. E ela acabou, vocês sabem, campeões do mundo. Mas tinha uma diferença importante. O trabalho do Scaloni já estava estabelecido. Eles eram campeões da América, derrotando o Brasil, inclusive no Maracanã. Chegaram na Copa como um dos favoritos, com uma grande invencibilidade. O Brasil fez hoje com o Carlo Ancelotti o 13º jogo, né? E aí eu queria debater com o Filipão sobre as mudanças que vem aí. E ele sinalizou isso. Quando você olha para esses 13 jogos, o sistema que ele mais utilizou, que ele apostou, que era o plano A, foi aposentado no penúltimo amistoso antes da Copa, primeiro tempo contra o Panamá. A última vez que a gente viu o Brasil naquela formação com os 4 atacantes denominados por ele. Aí, pela primeira vez, colocou o Igor Thiago para ser titular de um jogo contra o Egito. Jogou 45 minutos, perdeu um caminhão de gols. Colocou de titular hoje na Copa do Mundo. O Danilo, que foi o primeiro a ser convocado, hoje veio à mostra que ele é a última opção para a defesa, porque o Ibanez foi o substituto do Wesley. Não é a última opção. Hoje foi, pelo menos. Hoje foi, mas não é a última opção. Tá bom. E eu aposto que joga o jogo seguinte. Então tá. Opa, gostei, professor. Então vamos colocar a escalação inicial. A escalação inicial do Brasil e depois das alterações. Até para projetar, Felipe, o que você acha que vem aí? Porque Copa do Mundo é muito rápido, né? O ajuste tem que ser rápido. Perdeu um jogo eliminatório, você volta para casa. O que você acha que vem aí, Filipão? Primeiro eu quero dizer a todos vocês, tanto faz vir Japão, Holanda, qualquer um que venha, é eliminatório, Rizek. Tem que estar pronto para enfrentar qualquer um quando chegar aquela hora. Tá, eu prefiro o Japão, só assim. Bom, eu não prefiro. Fica preferindo pra você ver. Eu não prefiro. Não, eu preferia nenhum dos dois, preferia coração. Mas vai vir Holanda ou Japão, amigo? Você quer chegar no final sem ter professor. Eu concordo com o professor. Exato. Eu só queria falar uma coisa assim. O jogo, a maneira que começou, o desenho tático de como terminou, foi o desenho tático de como começou. Porque o Paquetá estava pro meio, lembra? Agora, eu que já critiquei algumas vezes hoje aqui, e tirando muito daquilo que o professor falou, nós temos também que ver pontos positivos, um lado positivo, um olhar mais positivo também. E aí entra, o Brasil não perdeu.
mesmo não fazendo bom jogo, o Brasil não perdeu para a forte seleção de Marrocos. Mais por sorte que por juízo, né? Exato. Tudo bem, mas não perdeu. Isso é importante. Você não perder um jogo já é muito importante. Agora, usar esses 2 próximos jogos para você melhorar conforme a competição for passando, assim como fez a Argentina, você melhorar os aspectos que precisam ser melhorados, para quando chegar as fases realmente que importam, o Brasil está de fato preparado. Mas o que você acha que vem de mudança? Essa O que evolução não tá vocês vindo. acham que vem de Ô, mudança? Jack, eu acredito que ele volte a ter os atacantes que Vai vir um ponto e o Endrick para mim, professor. deverá entrar. Hoje eu te falava, durante o jogo, acho que o Endrick vai entrar, mas daí nós depois somamos ali, tínhamos feito 5 alterações. Mas o Endrick ganha uma oportunidade já, possivelmente, contra o Haiti. Eu já acho que o Matheus Cunha entra. A seleção brasileira precisa de ter a bola, a seleção brasileira precisa de ter controle, a seleção brasileira tá num bate e volta, a bola não fica, toda hora é contra-atacada, e o Vinícius Júnior falou no intervalo, ali pro Denilson. O Ancelotti pediu muito para o time ter mais a bola. Quem tem característica para isso é o Matheus Cunha. Ah, mas ele não entra na área. Eu sou um dos que mais critica ele em relação a isso. Mas em questão de ter a bola, em questão de ajudar para que Rafinha, para que Vini Júnior possa atacar, eu acredito nessa função que o Matheus Cunha possa fazer. Vou trazer aqui, nação, uma breve matéria do GE falando sobre esse retorno antecipado do zagueiro Ortiz aos treinamentos. Abre aspas, o zagueiro Ortiz retornou mais cedo ao ninho do Urubu para finalizar a recuperação da lesão e ficar à disposição de Leonardo Jardim para a sequência da temporada. O jogador aproveitou alguns dias das férias, mas agora fará um trabalho contínuo até a representação do elenco na próxima semana. Ortiz já tinha acordado com o Flamengo que anteciparia a volta nesses 10 dias finais das férias. Ele já está na reta final do tratamento e praticamente 100% recuperado da lesão muscular na região posterior direita da coxa sofrida na vitória diante da equipe do Coritiba. A lesão de Ortiz é considerada simples, portanto, não será nenhum problema nessa intertemporada. O zagueiro também entrou na pré-lista da seleção brasileira dos 55 nomes selecionáveis para a Copa do Mundo. Enfim, o Flamengo espera ter todos os jogadores disponíveis para a intertemporada a partir do dia 19 de junho, com exceção dos convocados. O elenco fará exames no Ninho e iniciará a preparação no próprio CT. No dia 28, a delegação do Flamengo vai embarcar para Portugal, onde fará uma intertemporada e realizará 3 amistosos, um deles contra o Benfica. A volta ao Brasil estará prevista para o dia 12 de julho. Enfim, como disse a matéria, uma boa notícia que o Flamengo vai ter todos os seus jogadores disponíveis para iniciar essa pré-temporada, claro, exceto aqueles que ainda estão na Copa do Mundo. E aí vamos ver como vai ser esse tour do Flamengo lá no futebol europeu. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, nação!